Isso aqui é apenas sobre a substituição do Bolsonaro como liderança da direita, tá? E aí eu vou pedir hoje pra vocês fazerem vários cortes das lives, porque minhas lives estão sendo cortadas, e os pedaços que eu trato dessa trairagem, né, que gente como o Nicolas estão fazendo com o Bolsonaro, estão rodando na bolha dos Bolsonaro, tá? E eles estão comentando pra caramba. Então eu vou pedir pra fazer os cortes, porque, pelo visto, a galera não tem coragem de falar o que eu falo. Outro dia eu assisti uma live e a galera, pra tratar do Nicolas, tem que ser toda respeitadora, né? Ah, o Nicolas não é bem intencionado. O Nicolas é um oportunistinha, vagabundinho, que fica andando com aquelas igrejas, iludindo aquelas pessoas, ficava rodando de jatinho com o cara da Lagoinha, tá? É um cara que puxou o saco do Bolsonaro como pedia, grudou no Bolsonaro, ganhou a eleição com uma boa votação, agora percebe o desgaste do bolsonarismo e a chance de acender ele dentro desse eleitor, se junta com um estelionatário, começa a desgastar o hospedeiro anterior, que era o Bolsonaro, para o seu crescimento próprio particular. É isso. É só oportunismo. Eu acho muito engraçado que as pessoas que estão fazendo isso são justamente aquelas que nos atacavam pelo voto nulo. E aí eu vou começar com isso, né? Em 2022 diziam que a pessoa que ousasse não votar nem em Lula nem em Bolsonaro, tá? Porque achava os dois criminosos, era imoral porque você estava ajudando o Lula. Eles chamavam o nulo de voto lulo, né? Porque era um voto que privilegiava o Lula na cabeça deles. Eles perderam a eleição por conta própria e por erros cometidos por eles. Não foi o voto nulo que os fez perder a eleição, mas obviamente isso é uma forma deles estabelecerem hegemonia dentro do campo, falando que quem votou nulo é um esquerdista, tal, um criptolulista, tal, né? A tese deles era a seguinte: olha, tampe o nariz e faça um sacrifício em nome, tá, da derrota da esquerda, mesmo não gostando do Bolsonaro. E aí veja só o que está acontecendo agora. Todo mundo sabe que não há como a direita ganhar em São Paulo por uma razão muito simples. O eleitor paulistano já não é de hoje, ele vem tendo uma inflexão à esquerda. Essa inflexão à esquerda se refletiu numa eleição do Lula em São Paulo capital, ganhou bem ganhado do Bolsonaro, e mesmo o Tarcísio, que tem uma rejeição menor que a do Bolsonaro aqui na capital, perdeu do Haddad para governador. Então o Haddad para governador ganhou aqui em São Paulo capital, tá? E o Tarcísio, a estratégia dele, dita lá naquele programa do Vilela, lá no Inteligência Artificial, foi a seguinte: ora, se não ganha a direita, bota um candidato de centro. Este candidato de centro, obviamente, não concorreria contra uma figura de direita. Ele iria ao segundo turno, não teria a rejeição da direita e ganharia em cima da rejeição do Boulos, que é a tese do Nunes, né, que estava até agora, ou está até agora essa coisa da semana, indo ao segundo turno. Essa é a estratégia que foi adotada por eles. Pois bem, essa estratégia adotada, ela, em grande medida, vem falhando, porque eles desconstruíram todas as candidaturas à direita, a principal era do Kim, tá? E sim, a gente sabia que ia ter esse efeito Marçal se fosse o Kim candidato, tá? Talvez não com a intensidade que o Marçal teve. O Marçal fez uma campanha muito grande, mas o Kim, ele teria a rejeição menor, que ele construiu uma campanha mais inteligente e tal, iria muito bem no público mais novo. E o fato que nós tivemos foi o seguinte: o plano que foi feito ali pelo Tarcísio, em cima da candidatura do Nunes, ele é, sobre o segundo turno, um plano certo, ou seja, o Nunes ganha do Boulos no segundo turno, mas ele depende de não ter, vamos dizer, um favorito do eleitor de direita histérico no primeiro turno, porque havendo esse favorito, o eleitor de direita histérico no primeiro turno vai votar nesse cara favorito, e esse cara favorito ele ganha do Nunes, e aí o Nunes sequer vai pro segundo turno, e aí o Boulos ganha no segundo turno. Vou fechar aqui o argumento, vocês vão entender o que eu quero dizer. Ora, né, está acontecendo exatamente isso. As pesquisas mostram todas que o Marçal perde do Boulos. O eleitor bolsonarista estava dividido quase de maneira igual entre Nunes e Marçal, só que começou uma campanha de ataque ao Nunes e ao Tarcísio por parte do Nicolas Ferreira, Rodrigo Constantino, vamos botar aí Gustavo Gayer, vamos botar aí a Superman, vamos botar aí toda essa turma, Adriles, né? A direita, uma grande parte da direita bolsonarista começou a fazer esse ataque e as pesquisas vêm captando isso, tá? A pesquisa Atlas, o Riso, sabe aquele grupo análises? Procura lá, tem um gráfico que eu coloquei lá, tá? Ou que alguém colocou, que é um gráfico que mostra... desculpa, acho que o Júnior colocou, que não é nem um gráfico, é um comentário sobre o eleitor do Bolsonaro, não é esse, é um comentário sobre o eleitor do Bolsonaro ter ido para o Marçal agora nos últimos dias. Então, a campanha tocada por esses caras fez uma parte do eleitor do Bolsonaro aqui em São Paulo sair do Nunes e ir para o Marçal. E isso, essa aqui, ó, bota aí na tela, tá? Marçal lidera entre bolsonaristas. Marçal teve crescimento tá na tela? Sim.
Marçal teve crescimento na preferência entre os bolsonaristas. Na pesquisa anterior ele tinha 47,1% do apoio de quem votou em Bolsonaro em 22 contra 35% de Nunes, ou seja, estava 47,35. Agora o percentual de Marçal subiu para 54,4%, ou seja, ele ganhou 7 pontos entre bolsonaristas e o Nunes caiu 3 pontos. Ou seja, no eleitor nesse eleitor aí do Bolsonaro em São Paulo, a diferença entre ambos se alterou em 10 pontos percentuais, né? Porque um ganhou 7 e o outro perdeu 3. Então, galera, sendo muito, muito, muito honesto, funcionou isso. Só que, e aí vocês vão entender uma amarração, todos os envolvidos sabem que colocar Marçal no segundo turno significa, em 95% dos casos, a vitória de Guilherme Boulos nas eleições presidenciais. E eles não estão se preocupando com isso. Ora, por que alguém que mandava você fazer um sacrifício para votar no Bolsonaro, mesmo achando que o Bolsonaro, enfim, foi um péssimo presidente, mesmo você não tendo obrigação nenhuma em endossar nenhum dos dois candidatos, agora abandona esse suposto pragmatismo em nome de uma derrota no segundo turno pro Boulos, colocando o Boulos na prefeitura de São Paulo, tá? Assim, tranquilo. Veja, amigos, tanto em 2022 quanto agora em 2024 nunca foi sobre enfrentar a esquerda ou pensar num bem maior ou sequer ser pragmático. Essas pessoas estão pensando exclusivamente no interesse personalíssimo delas. Então o Nicolas pensa no seu interesse personalíssimo, porque ele está agora envolvido numa briga para desconstruir o Bolsonaro, e o que ele está fazendo junto com todo mundo ali é desconstruir o Bolsonaro. Ponto. É só isso. Não tem, plano de enfrentar a esquerda, tem nada. Ou vem com aqueles argumentos bosta sobre PSD. Não, porque o PSD... O Nicolas deveria vir a público explicar por que as lideranças do PL e o PSD estavam reunidas ao longo dos últimos dias, tá? Quarta, quinta e sexta-feira da semana passada, tratando da presidência do Senado. Ora, se o problema é o PSD no Senado e todos os senadores do PSD estão indo contra o suposto que não existe nenhum impeachment do Xandão, mas o suposto impeachment do Xandão, por que o PL e o seu partido estava se reunindo com eles para fazer a próxima presidência do Senado e combinar os cargos ali? Ué? Quer dizer que vocês, pra combinar a mesa diretora, aí vocês se sentam com os caras? Deve ser em nome de uma pauta conservadora, né? Que é sempre assim. Existe uma regra muito dura que esse moleque estabelece pros outros, mas quando essa regra ela pode servir contra ele, aí ele fala que tem exceções. Não, aqui tem uma exceção, aqui é uma exceção, tá? Papo furado. Isso aqui é um discurso malandro desse rapaz, malandríssimo, discurso malandríssimo, tá? Cujo único objetivo é a desconstrução da figura do Bolsonaro. E aí eu vou falar, mas Renan, você não quer a desconstrução do Bolsonaro? Eu quero. E assim, é bonito de ver a queda de uma figura fraca, frágil, mentirosa, corrupta, que levou pro Brasil para um caminho péssimo, que poderia, assim, o Brasil... Não é que o governo Bolsonaro foi tão ruim assim, não é. É que as possibilidades daqueles 4 anos eram tão grandes, tá? De transformação profunda do Brasil. Assim, as possibilidades eram gigantescas do Brasil se tornar uma coisa bem diferente se fosse um presidente sério, né? Era uma janela histórica tão grande que ele ter entregue aquele governo merda, tá? É sintomático de ele ser um frágil, um vagabundo, um burro, um merda sem propósito. Tá? Isso pra mim tá assim, salta aos olhos, acho que qualquer um consegue ver, tá? Então, o que nós estamos vendo assim, é a desconstrução disso, e quem está servindo de metal de sacrifício, né? Quem está sendo o cordeiro imolado não é o Nunes. Sequer eu vou dizer que é o Tarcísio, que é o traído da história. O sacrificado nessa história chama-se Povo de São Paulo, que vai terminar com o Guilherme Boulos prefeito, e com o Marçal no segundo turno transformando essa porra num circo. Então essas figurinhas filhas da puta, tá? De Adrilles, de Nicolas Ferreira, essa gente, essa escória, tá usando São Paulo para os seus interesses personalíssimos, que são, vamos dizer assim, até curiosos, né? Que é basicamente destruição de Bolsonaro, por extensão, destruição do Tarcísio. Isso não tem nada a ver com o PSD, isso não tem nada a ver com o Xandão. Isso aqui é só o argumento que eles usam para regimentar o gado na histeria para ficar atacando os outros, tá? E aí, nesse instante, nós veremos os efeitos, nós já estamos vendo os efeitos disso. São esses efeitos eleitorais. Por quê? A gente já vem analisando a eleição há bastante tempo, tá? O Marçal, ele tem pouca margem para crescimento. O crescimento dele fica prejudicado pela alta rejeição dele, tá? O conhecimento dele já aumentou bastante, mas a maneira dele crescer seria dentro de um público que basicamente
estava com o Nunes, que é um eleitor bolsonarista, e ele está a crescer. E acho que assim, a gente tem que ser muito honesto aqui com o que as pesquisas mostram, porque as pesquisas mostram uma tendência de subida do Marçal. A Real Time Big Data que saiu, ela mostra ainda o Nunes na frente do Marçal, mas o Nunes oscilou 1 ponto para baixo e o Marçal oscilou 2 pontos para cima. Então você tem uma tendência de estabilização e queda do Nunes, de acordo com 2 pesquisas no começo dessa semana, e outra pesquisa, e nessas mesmas 2 pesquisas, a tendência de subida do Marçal, tá? Então, naturalmente a gente tem que olhar para o que está sendo dado aqui pelos institutos e captar uma tendência. A tendência é essa. E a tendência, como eu mostrei para vocês, é uma tendência de substituição de preferência no eleitor do Bolsonaro em São Paulo, do Nunes, para o Marçal.